Boa noite a todos. Que Jesus possa estar nos inspirando, nos amparando a todos nós, né? Para que a gente assimile todo o conhecimento que vem da espiritualidade, que tem por objetivo nos guiar, né? Para um caminho melhor, para um caminho mais saudável, né? E mais próspero. Então, hoje o assunto é Evangelho e transição planetária. Ou seja, qual seria o papel, ou qual é o papel do Evangelho na transição planetária? Mas o que é a transição planetária, né? A gente fala isso, parece que todo mundo sabe o que é. Não. Nós aqui na Casa Espírita sabemos que a Terra é um mundo de expiação e de provas e que vai mudar para um mundo de regeneração, um mundo melhor, né? Então, o que é a transição planetária? É esse momento que nós saímos de um tipo de planeta, de um tipo de mundo, né, desse mundo de expiação e provas, e passamos para um mundo de regeneração. Mas assim como as cores do arco-íris não são separadas assim abruptamente, né, existe uma transição entre esses dois mundos. Esse mundo inferior, que é o mundo que nós vivemos hoje, de expiação e de provas, e esse mundo melhor, que é um mundo de regeneração. Então vamos tentar primeiro falar sobre transição planetária, algumas características desse momento que nós estamos vivendo. É bom a gente lembrar que a transição planetária começa com a vinda de Jesus ao planeta, né? Mas agora, há mais ou menos vamos por 200 anos, ligaram-se as turbinas. O bicho está pegando fogo agora. Por quê? Porque deu tempo, né? E nessa transição, muitas coisas vão acontecer. Por exemplo, e o que marca esse momento? Um alto desenvolvimento tecnológico, né? Científico, mas um baixo desenvolvimento moral. A gente vê, né? O uso da tecnologia muito mal aproveitado, às vezes, né? Algumas coisas, a tecnologia hoje, todos os diagnósticos na medicina são feitos por energia atômica, né? Que foi, no princípio, usada para matar, né? Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, mas aí a gente vai se ajeitando, mas assim, ó, nesse momento. Então, quando a gente fala em transição, eu estou falando de 200 anos, hein? Né? Porque o mundo tem 4,5 bilhões de anos. A humanidade que nós conhecemos tem muitos milhões de anos também. Então, gente, 200 anos é uma piscar de olhos na eternidade. É bom para a gente ter essa noção, né? Bom, então, esse é um dos aspectos, né? Um outro, uma época de muitas expiações e provas. Então, o negócio se agravou. Por quê? Muitas pessoas estão reencarnando no planeta já de um bom tempo com muitos débitos, erraram muito e estão tendo que resgatar. Então, esses processos expiatórios são esses processos de resgate. E hoje nós vemos um aumento muito grande dos problemas de ordem psicológica, vamos dizer assim, né, nas crianças. Autismo hoje é uma coisa que fala assim, não, é que aumentou a qualidade do diagnóstico. Não, mas também aumentou o número de problemas. Vamos ser honestos, né? A gente vê com muito mais facilidade crianças problemáticas. Então, é isso. São espíritos que estão voltando para resgatar débitos. Então, não é feio, porque nós estamos aqui resgatando débitos também. Certo? Quanto mais a gente vive, mais débito tem. Né? Certo? Quanto mais se vive, é porque mais débito tem. Certo? É conta para pagar, boleto. Um boleto das grossuras, assim, ó, carnezão. Mas ninguém quer parar, né? Ninguém quer. Vamos continuar vivendo. Então, é um processo, é claro esse processo também nesse momento. Uma outra coisa, as convulsões sociais, né? Olha, gente, vocês estão vendo aí o mundo inteiro se debatendo. Pessoas, hoje, ou é
de um lado extremo do espectro político ou do outro. Existe um confronto muito grande e se percebe muita mágoa, muita raiva nas pessoas. Então, esse aspecto dessa efervescência. Então, a transição planetária, como eu falei, ligar as turbinas, né? É uma efervescência, é um caldeirão, certo? Que a água está aquecendo. Por quê? Porque ou vai ou racha. Quer dizer, quem vai, vai. Quem não vai, desce. Né? Não racha, mas desce. Vai para outro lugar. Né? É assim. Aconteceu assim com a Terra, um mundo primitivo, há muito tempo atrás. Né? Vieram espíritos de uma outra região do universo, segundo Emmanuel, de Capela, né? Cabra ou Capela, fala, né? É uma constelação que só se vê no céu, né? No hemisfério norte. E agora estão vindo outros, tá? Estão vindo outros de uma pleiade de estrelas, né? Que o Sol, o sistema solar gira em torno dela, certo? Que se chama Alcíone, tá bom? Então o sistema solar gira em torno dessa grande estrela que é... Bom, vocês percebem, então ela é bem maior que o Sol, né? Para você ter uma ideia. Então, está acontecendo muito isso. Muitos valores estão sendo questionados em todas as áreas da religião, nas ciências, os conceitos filosóficos, na área da sexualidade. Tudo está sendo muito questionado. E o que é isso? É todo mundo gritando: o meu lado é o certo, o seu está errado. Por quê? Porque está todo mundo, inconscientemente talvez, mas todo mundo está sabendo que chegou a hora. Né? Quando a gente encarna, a gente sabe, ó, você vai, mas aproveita a tua chance. Porque talvez seja a última. Ou a penúltima, não sei. Né? Então, acontece muito isso. Está acontecendo. E uma coisa que vai acontecer, isso após essa transição, é que tudo que é construção puramente material vai se acabar. Não vai prevalecer. Só vai prevalecer o que for construção que tenha a mão do espírito imortal. Então, por exemplo, esses valores como poder, dinheiro, isso acaba. Por quê? Porque nós vamos passar por uma outra esfera onde os valores são os valores morais. Onde o que prevalece não é quem indica ou quem sabe, assim, ó, eu tenho poder para fazer tal coisa. O poder está na moralidade, está na sabedoria. E aí não tem quem indica, não tem... Aí é cada um com as qualidades já adquiridas, né? Vão ocorrer, quer dizer, na transição está ocorrendo. Então são dados que a gente está mostrando para mostrar que essa transição está acontecendo agora. Né? Grandes transformações na estrutura geológica e atmosférica do nosso planeta. Nós temos aí imagens, são imagens recentes aí, de enchentes. Estamos vendo lá no Rio Grande do Sul, estamos vendo lá no norte da África, na Líbia. Já morreram, bom, tem 11 mil, 15 mil pessoas mortas, mais não sei quantas desaparecidas. É isso, gente. São vulcões entrando em erupção depois de um monte de tempo. Nós estamos aqui no sul do Brasil tendo ciclones que nós não tivemos até agora de pouco. Então, são transformações da Terra, do planeta. E aí as pessoas falam assim, olha, estão falando que esse aqui vai ficar para um mundo melhor, mas eu não acredito. A bagunça que está aqui, isso só vai piorar. Mas é preciso que... Jesus falou assim, tenho pressa que o fogo se acenda. Ou seja, é preciso que a coisa fique feia, não, para que só fique em pé aqueles que tiverem valores morais no seu íntimo. Tudo que é material sucumbe, acaba. Né? E essas ocorrências, né, nas transformações da Terra, tem uma passagem bacana, eu até trouxe aqui, está no livro Há 2000 anos, né? Chega uma hora que os
os espíritos que foram queimados no circo de Roma, eles vão todos para o lugar, e aí Jesus vai ao encontro deles. Até nessa turma de espíritos está a Lívia, né, a mulher do senador Públio, que viria se tornar o Emmanuel, né? Então Jesus faz um discurso, e tem uma hora que ele fala assim, ó: exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. Isso, vão falar assim, mas isso aí é literatura espírita. Isso não vale, eu quero saber se tem alguma coisa a mais do que isso, né? Então, no sermão profético de Jesus, aí é de Jesus, né? Feito há 2000 anos atrás, ele falava desse princípio das dores, ele falava da grande tribulação que iria assolar toda a terra. Ele falava sobre isso. Eu vou citar algumas coisas. Tá no sermão profético, está no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulos 24 e 25. Vou citar alguns trechos aqui, ó. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Palavras de Jesus, né? Quando ele fala que fala da parábola da figueira, que está nesse capítulo também, ele diz assim, ó: quando isso vai acontecer? Perguntaram, né? Ele fala assim, ó: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, né? Nem o Filho, ele, mas senão somente o Pai. Ou seja, a hora quem determina é Deus, né? Mas Jesus previu, ó, vai acontecer. Então, e está acontecendo, gente. Ele falou isso 2000 anos atrás, porque foi quando ele veio. Ele veio para falar assim, ó: gente, vocês estão indo por um caminho equivocado. Eu sou, vamos dizer assim, eu sou o modelo que vocês têm que copiar. E a gente copiou? Até agora estamos só, né, mascando freio, enrolando daqui para lá, mas não estamos, né? Uma outra hora, na parábola, por exemplo, das virgens, ele faz: portanto vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Né? Tem várias passagens que Jesus fala, ó: fique esperto, vai acontecer. Vai acontecer. Né? E nessa transição, né, parábola das 10 virgens também ele fala, né? Vai haver uma substituição da população do planeta. Ficam os que, do planeta, tanto encarnados quanto desencarnados, porque morrer todo mundo vai, viu? Isso vocês sabem, né? Não preciso avisar, né? Todo mundo vai morrer, né? Vai, até você vai, velho. Vai também, certo? Mas na população do planeta de encarnados e de desencarnados, né? Naquela passagem, aí está no capítulo 25, quando ele fala da separação dos cabritos das ovelhas, ele está falando já dessa substituição. O Senhor vai chegar e vai apartar de um lado os cabritos, do outro lado as ovelhas, simbolizando. Cabrito, aquele que não obedece, né? A ovelha é submissa à vontade do Senhor. É mais ou menos assim, né? A linguagem do Evangelho é uma linguagem simbólica, nós não podemos perder isso de vista. Se for levar o pé da letra, você fica louco, né? Então, vai haver uma substituição. Né? Alguns espíritos, tem um livro do Divaldo Franco chamado Transição Planetária, foi feito em 2010. O espírito é Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala que está vindo muitos espíritos dessa estrela Alcíone, né? Que fica... para quem gosta como é que fala, de astrologia, né? Essa estrela ela fica no ombro da constelação de Touro. Não me pergunta onde fica, é no ombro do Touro, né? Da constelação. É uma estrela muito que eu falei que
que o Sol, o sistema solar gira em torno dela. Bom, esses espíritos estão vindo para cá já desde 1970, 80. E eles estão se preparando para reencarnar. Né? Nesse livro ele fala muito daquele tsunami que aconteceu em 2010, né? E dessa vinda desses espíritos que estão se adaptando para poder reencarnar em corpos bem mais grosseiros como os nossos. Eles são espíritos mais evoluídos. Né? É de uma outra esfera esse povo aí. E eles estão vindo aqui para nos ajudar. Então, vem alguns bons, e quando a gente fala que você põe uma batatinha podre no meio do saco, apodrece tudo. Né? É verdade. Mas, em termos de moralidade, você põe uma coisa muito superior ao resto, todo mundo fica de boca aberta e copia. Foi assim com Jesus. Né? Jesus não tinha aparelho eletrônico para falar, mas ele reunia multidões. No livro Obras Póstumas, Kardec também fala sobre isso, da regeneração da humanidade. E lá tem um trecho interessante, que eu já até falei aqui numa palestra, que o Espírito dá uma comunicação, ele fala, começarão a ter uma repetição de muitos suicídios, até com crianças. E nós estamos vendo na atualidade o aumento do número de suicídios até em crianças. No Japão, por exemplo, é enorme esse número. Tá bom? E no livro Caminho, Verdade e Vida tem uma mensagem que chama Para os Montes, onde Emmanuel comenta uma passagem que Jesus fala assim, ó, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Né? Quando a coisa pegar fogo, sobe, vai para cima. Né? E o que é subir para os montes? Aí o Emmanuel comenta, subir as regiões elevadas da moral. É lógico, gente. Sempre pensando, o Evangelho é para ser compreendido, né? Não para ser levado ao pé da letra. Né? Tá subindo, você vai no monte, mas a vaca estava lá em cima do telhado todo dia, mas depois não desce, né? Não adianta. Então, é nesse sentido, tá bom? Então vamos lá. Falamos desse sermão profético para mostrar para vocês que não é história de espírita. É história que o grande mestre de Nazaré, o espírito mais puro que já habitou o planeta, Jesus, veio nos trazer. Né? Mas agora eu vou tentar mostrar para vocês que faz sentido essa coisa de transição e de elevação espiritual. No Livro dos Espíritos, da pergunta 100 até a pergunta 113, os espíritos falaram para Kardec que existem basicamente 3 tipos de espíritos. Espíritos puros, como Jesus, o único que nós conhecemos. Espíritos bons, né? E espíritos imperfeitos. Ele não falou ruins, hein? Falou imperfeitos. Né? E aí o Kardec subdividiu 5 categorias de imperfeito, 4 de bons e a de puros, né? Que é uma só. Então vamos lá, gente. Como eles dividiram em essas 3 situações aí, né? Ela se baseou num grau de adiantamento dos espíritos, né? Nas qualidades que nós já adquirimos, qualquer um de nós, né? E nas imperfeições que a gente precisa se desfazer. É isso, basicamente. Tá? 3 graus, bem simples. É lógico, gente. Por isso que ao dos espíritos imperfeitos ele dividiu em 5. Por quê? Um vai ter muito voltado ao mal, outro nem tanto, mas ainda é muito egoísta. O outro só pensa nele, mas não pensa em fazer mal, mas não faz o bem. Então são várias categorias assim, ele subdivide. Tá? Vamos falar dos imperfeitos. Vocês perceberam, o imperfeito é aquele que está escuro, né? Aí o bom é o que está branquinho, né? Ou seja, tirou toda a sujeira, toda a impureza, toda a imperfeição. E o outro é o Jesus, né? Que é o único que nós conhecemos. Então, espíritos imperfeitos. E vocês vão testemunhar se nós não estamos nessa categoria aqui. Predominância da matéria sobre o espírito. Alguém aqui fala assim, ó, tá pegando fogo. Tudo bem, deixa eu pegar fogo desse braço aqui, tem outro. Se não tiver, tem o seu espírito no morro. Alguém faz isso? Né? Então,
Para nós ainda a matéria é muito importante. Eu estou falando não da matéria da comida só, não. É do geral, sabe assim? A gente valoriza muito ainda o nosso bem-estar material, às vezes até em detrimento do nosso bem-estar emocional, espiritual. Por exemplo, trabalha-se demais para adquirir coisas e aí tem-se uma doença cardíaca, um infarto. Ou seja, nós pensamos no nosso lado espiritual ou pensamos na matéria só, né? É nesse sentido, tá bom? Existe uma propensão ao mal, em uns mais, em outros menos. Por exemplo, o povo que está aqui no Centro Espírita não tem propensão quase nenhuma ao mal. Como a Patrícia falou, mas se pisar na minha unha, vai tomar. Né? É isso. Né? Não é tão assim, não tem tanta maldade, mas não tem, pode pisar, não faz problema não, não é assim também, né? Uma ignorância, ignorar, gente, não é feio, tá? Ignorar é quando você não tem conhecimento de alguma coisa. E aqui, todo mundo é ignorante em vários aspectos. Todos nós somos, né? Nós não projetamos, alguém aqui projeta um foguete que vai à Lua? Ninguém projeta. Então nós somos ignorantes em física, em ciência quântica, lá em física quântica, em química, em astrologia. Então nós somos ignorantes em várias. É nisso que nós estamos falando. Né? Orgulho, quase ninguém tem, mas um pouquinho só, né? Mas tem um pouquinho, né? Então tem um pouquinho, tem uns que tem mais. Tem uns que tem mais ainda. Aí vai essa classificação, né? Egoísmo e todas as paixões que são consequentes a esses vícios, a essas imperfeições. Então isso são características de um espírito puro. E eles têm a intuição de Deus. Até os povos mais antigos acreditavam em algo superior, mas não tem noção de como seja. Veja como nós estamos melhor. A gente já sabe que Deus é uma inteligência, já não é mais o velho de barba. Deus é uma inteligência, né? Que ama totalmente, que só ama, que é amor puro, que é justiça pura. A gente já está chegando na escala dos bons, mas ainda temos um monte de coisa para nos desfazer, né? É isso. Então é essa escala que a gente está falando. Aí tem a dos puros, dos bons, desculpa. Branquinho, olha lá. Né? Lavou e até saiu tudo. Né? Então, aqui, ó, predominância do espírito sobre a matéria. Ou seja, eles reencarnam em corpos talvez menos densos do que esse. Né? Talvez o estômago seja uma coisinha desse tamanhozinho. Vai sofrer, hein, Patrícia? Certo? O estômago pequenininho porque não precisa comer muito. Se alimenta do ar, das coisas da natureza, assim, né? Então, mas é assim, tá? Então, predomina nesses tipos de espírito muito mais os valores espirituais do que os valores materiais. Eles têm o desejo do bem. Isso é bacana, ó. Eles não são propensos ao mal. Eles já têm o desejo do bem. Conseguem fazer todo o bem que é possível? Ainda não. Por quê? Porque eles têm limitações também. Eles estão crescendo, eles estão aprendendo. Então, mas têm limitações. Então, eles têm desejo do bem. Não fazem o mal mais, já tá bom? Né? Eles compreendem Deus. Viu como nós estamos ficando perto? Né? A gente já compreende Deus. A gente já, Deus, como eu falei, inteligência suprema. Né? Tem noção do que é infinito. Parece fácil falar infinito. É infinito. Mas você fala assim, por que você está preocupado? Você é imortal, você é eterno, você vai viver até o infinito. É difícil entender isso. Mas por que você não quer morrer então? Não quer, tem medo da morte agora? Então a gente tem essa dificuldade ainda, né? E eles são felizes por fazer o bem. Eles já fazem o bem, né? E também evitam o mal, impedem o mal. Então veja, muitos de nós aqui, olha, eu não faço mal, mas o Galácio quer fazer, assim, Galácio, eu acho que você não devia, mas você que sabe. Né? Eu deixo na mão do Galácio. Eles não. Os que já são bons, eles impedem o Galácio de agir. Né? Pro bem até do próprio Galácio. Né? Então veja que bacana, eu já não faço mais o mal e eu ainda trabalho, efetivamente eu impeço que o mal
aconteça. O mal de outras pessoas, é lógico, né? E aí vem os espíritos puros, né? O nosso exemplo é o Cristo, né? Esses não têm nenhuma influência da matéria. Por isso, gente, quando vocês escutarem aquela história que Jesus deve ter casado com Maria de Magdala, né? Aquela historinha é tão boba, gente. E tem até filme que fala sobre isso, né? Mas é tão boba, porque Jesus, com o conhecimento que a gente tem hoje, Jesus, ele independia da matéria, ele não sofria influência, ele não tinha fome. Pode ter que ele não tinha fome. Se ele comesse um coisinho de mel de abelha, para ele estava bom. É um espírito superior. Você consegue entender Jesus? Não, não dá para entender Jesus. É simples assim. Né? Não dá, por quê? Porque você não chegou nesse estágio que ele chegou. Porque é fácil falar, um espírito puro não tem influência na matéria. Imagina o que é isso. Sabe? Ele não ligar para nada. Nada que está envolvendo ele. Material. É difícil, gente. Mas estamos longe disso. Eu sei que estamos longe. Né? Tem uma superioridade tanto intelectual quanto moral sobre todos os outros espíritos. Né? Todos os outros. Eu falei em 3, né? Os bons e os imperfeitos. Os puros têm. Né? E está cheio de espírito puro no universo. Viu? Nós conhecemos Jesus aqui. Mas no universo, vocês já viram a Terra e o universo? É um grãozinho de areia, gente. É um grãozinho de areia. Né? E uma coisa bacana, os espíritos puros não precisam mais reencarnar. Então, todo espírito que reencarna não é um espírito puro. A não ser quando eles vêm em missão. É o caso de Jesus. Veio aqui, certo? Em 4 bilhões e meio de anos, ele veio uma vez. Deu o recado e foi embora. Né? Então, eles vêm para dar aquela atear o fogo, né? Para ver a coisa evoluir. Então, esses tipos de... Agora, nós aprendemos também na doutrina espírita que tem várias categorias de mundos, não é mesmo? Certo? Tem os mundos primitivos, as primeiras encarnações dos espíritos. A Terra, por exemplo, lá do homem das cavernas. O mundo de expiação e provas dispensa apresentações. Nós estamos nele. Né? Esse mundo de regeneração que nós vamos, para onde nós vamos, né? A Terra progride, a humanidade progride, tá bom? Tem os mundos felizes ou ditosos, onde vivem os espíritos bons, né? Ou bons espíritos na linguagem do Kardec. E tem os mundos celestes, né? Que é onde vive Jesus. Por exemplo, um dia eu vi uma crítica, né, de um religioso sobre a teoria do Kardec, né? Ele fala que, como é que pode falar que Jesus fica no sol? Né? Não foi o Kardec que falou, foi Emmanuel, é um espírito. É um espírito que teve acesso a outras informações que o Kardec, quando estava encarnado, não falou sobre isso. Mas ele ouvia e lia as mensagens dos espíritos. Né? Então, vamos falar um pouquinho disso aí. Ó. O mundo de expiações e de provas, engoliu um pedaço ali, onde domina o mal. É o nosso caso. Então aqui moram os espíritos imperfeitos. Nós estamos caminhando um dia, né, para sermos bons espíritos, né? Então nós vamos viver em mundos felizes, certo? Onde o bem se sobrepõe ao mal. Não disse que não existe mal. Porque, gente, eu sou melhor que o Galácio, por exemplo, muito melhor. Mas estou junto, estou convivendo com ele aqui, né? Certo? Sempre na frente, aguenta. Certo? Mas é assim que funciona. Então, convive-se. Por quê? Porque os bons, gente, os bons que estão vindo aqui, eles dão exemplo. Certo? E esse exemplo arrasta. Eles não vêm aqui para falar que eu estou falando que eu sou melhor que o Galácio. Mas vai ver lá na ficha corrida minha. Vai ver se eu sou melhor mesmo. A coisa pega, né? Aí, muito provavelmente, alguém vai assim, ó, você é melhor que o Galácio aqui, mas é pior aqui, aqui. É 3 para mim, 2 para você só, então. Né? Mas assim que funciona, você entendeu? Então, esses espíritos que estão vindo, eles são bem melhores. Então, eles vão nos arrastar. E no meio disso tem um mundo de transição, que seria esse mundo de regeneração. Né? Onde a gente aprende que
as almas que ainda têm o que expiar, os espíritos, né? Adquirem, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Ou seja, no mundo de regeneração, a gente vai continuar o nosso aprendizado. Tudo é evolução. Tudo é evolução. Certo? Então, agora, ele viu que ele falou, ó, onde as almas que têm ainda que expiar, ou seja, vai ter sofrimento nesse mundo ainda, de regeneração, né? Elas buscam forças. Forças por quê? Porque elas passaram por uma transição planetária que está aqui, ó. Que está aqui. Que é esse momento de caldeirão pegando fogo, de água esquentando. Eles passaram por isso que eles estão cansados. E se vocês querem verem uma coisa, está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma palavra do Espírito Santo Agostinho, que vai definir bem, e aí vocês vão falar assim, isso é transição planetária. Quer ver, ó? Ele fala assim, ó, nos mundos de regeneração, a característica dos habitantes, né? Ó, quer dizer, desculpa, a característica desse mundo de regeneração, ele fala assim, ó, eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Então, o que é transição planetária? É tempestade, é doença. É doença, é a moléstia. Vocês já tiveram uma infecção intestinal? É isso. Quando você se cura, você não fica um tempo comendo coisinha leve, porque a coisa pegou, né? É isso, é isso. O mundo de regeneração é essa convalescença. Então, ó, agora é realmente a transição planetária. E qual seria, então, né, o papel do Evangelho nessa transição? Olha, estou no horário, eu achei que tinha que ser assim, está sendo assim. Tá vendo? Fica aí jogando pedra, né? Qual é a contribuição do Evangelho nesse momento da transição? Fundamental, fundamental. Eu vou tentar mostrar para vocês em dois, como é que se diz? Tem o capítulo, versículo, 2 versículos do Evangelho de Marcos. Está no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Ele fala no comecinho da pregação de João Batista, tal, né? Aí ele vai dizer assim, ó, depois de João ter sido entregue, Jesus foi a Galileia, proclamando o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus, hein? Não é de Jesus. O Evangelho de Deus e dizendo, está completado o tempo, 2000 anos atrás. E está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí vocês vão me dizer assim, mas é isso que você quer mostrar que o Evangelho... Da onde você tirou, né? Então vamos devagar. Vamos pegar agora o significado dessas palavras, né? O que é Evangelho? Segundo os eruditos, Evangelho quer dizer boa nova, uma boa notícia. Então, Jesus estava proclamando o Evangelho, né? Ó, Jesus proclamando o Evangelho de Deus. Então, gente, a boa notícia, Jesus veio trazer uma boa notícia. De quem? De Deus. De Deus, o Criador, né? O rei não manda proclamar, de hoje em diante tem que pagar tanto de imposto. A gente não via isso não vê isso em filmes, né? Aparece os caras pregando na porta da turma lá. Determinação do rei. Então, pregar, proclamar, né? Então, veja, proclamando o Evangelho de Deus. Bom, então o Evangelho é uma boa notícia. E proclamar, né? Evangelho é boa notícia. Eu pus aí, ó, Jesus, né? Porque ele é a boa notícia, tá? A gente vai entender que Jesus é a boa notícia. Eu pus duas situações de proclamação que são bem próximas da gente. Proclamação da República, proclamação da Independência. Para dizer o que para vocês? Que proclamar não é ficar lá na esquina,
Está chegando o tempo de transição. Não é isso. Proclamar é quando vem alguém. Eu vou usar, está na tradução do Evangelho do Haroldo Dutra Dias. Proclamar é falar uma coisa como se você fosse o enviado de alguém superior, de superior a todos. Então, proclamar é quem está dando uma determinação. Dom Pedro I falou assim, ó, esse país não depende mais de Portugal. Isso teve discussão, teve dentro do país, não. Alguns não queriam, mas ele impôs a sua vontade. Se você dormir, quer que eu pego água também? Né? Né? Ele definiu. Na República, a mesma coisa, certo? Deodoro falou assim, ele tinha o apoio dos militares e proclamou a República. Não teve... Dom Pedro zarpou, foi embora, Dom Pedro II, né? A princesa Isabel também já estava... Então é assim que funciona, proclamar. Então, Jesus estava proclamando o Evangelho de Deus. Então, eu estou falando que vai ser assim, tá? Então, Jesus veio proclamar o Evangelho de Deus e dizia, né, dizendo, está completado o tempo. Completado é uma coisa que você teve início e tem fim. Chegou, deu. Né? Então, o tempo, proclamado, por quê? Foi determinado que duraria um tanto assim de tempo e isso já aconteceu. Agora, gente, fazem 2000 anos isso e está ainda acontecendo. Por quê? A Terra tem, vamos voltando a falar, tem 4 bilhões e meio de anos. Então, 2000 anos é um prazo pequeno, tá bom? Não é uma coisa assim, né? Moisés, né, veio mais ou menos aí 3.000 anos antes de Jesus. Então, nós estamos falando de Adão, os primeiros humanos, né? Então, é um tempo razoável, tá bom? Então, está completado o tempo, né? Ou seja, o tempo se esgotou. Agora muda tudo, vai mudar. Apressa o passo, acorda porque vai mudar, tá bom? Então, está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Jesus falou assim, vocês evoluíram tanto que vocês subiram aquela escada lá, que vai chegar no reino de Deus, e já, não precisa nem correr muito que já chegou. Foi isso que ele quis dizer? Ou será que ele quis dizer assim, está próximo o reino? Ou seja, Deus está enviando um monte de gente, eu sou o exemplo, para vocês perceberem como tem que ser. Percebeu como é que funciona o negócio? Então, quando ele diz está próximo o reino de Deus, se alguém não conhece, eu vou falar mais ou menos. Tem Jacó, um dos patriarcas lá do Antigo Testamento, Jacó, fugindo do irmão mais velho, ele dorme e tem um sonho. Nesse sonho, ele sonha com uma escada, existiam homens subindo e anjos descendo. Olha a metáfora. Homens sobem. Eu estou evoluindo, eu subo. Anjos descem. Ninguém sobe sozinho. Nós precisamos da ajuda dos anjos. Quem são os anjos? Os espíritos superiores. Então, vê se esse reino de Deus está próximo, não está pensando assim, alguém está subindo porque está evoluindo por conta, mas está recebendo a ajuda de um monte de espíritos superiores, né? Quando ele falou assim, o reino de Deus está próximo, veja, Jesus tem várias passagens que ele explica o reino de Deus. E em todas ele fala assim, o reino de Deus é semelhante, a uma pérola que se achou, a um tesouro no campo, a um pescador, a uma rede que é tirada lá, separado os peixes pequenos dos grandes, a um grão de mostarda, a um semeador que saiu a semear, a uma porção de fermento que leveda toda a massa. O reino de Deus é semelhante. Por que ele falou que é semelhante? Porque nós não temos condições de entender ainda o que é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Por exemplo, eu falo para vocês, definam
cada um aqui defina o momento mais feliz da sua vida. Agora. 5 minutos para pensar. Sentimento, gente, você não consegue quantificar, não é fácil fazer isso. Então, e o reino de Deus é um reino do sentimento, não é um reino da inteligência, não é o reino da cultura apenas, é o reino do sentimento. E sentimento você não quantifica, você sente, sentimento você sente, né? Então, é bacana você perceber, por isso que Jesus fala assim, ó, o reino de Deus é semelhante. Não é assim, é semelhante, porque nós não temos parâmetros aqui na nossa condição atual para entender o reino de Deus. Mas o reino de Deus está próximo. Ou seja, Deus mandou alguém até nós para nos puxar, vamos dizer assim. Quem é esse alguém? Principal, né? O principal. Jesus. Né? Jesus. E aí ele termina falando assim, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se. Vamos falar um pouquinho de arrepender-se agora. O que é se arrepender? Olha, isso é importante. A gente pensa em arrependimento assim, ó, fica chorando. Ai, fiz bobagem de novo. Fica chorando, põe a mão no travesseiro, a cabeça no travesseiro e chora a noite inteira. Arrependido. Mas o arrependimento dito naquela época, naquela língua, é mais do que chorar apenas. João Batista falava assim, ó, arrependei-vos. Ele batizava, né, ele punha na água, põe na água, ele mergulhava no rio, por quê? No Rio Jordão. Como se fosse uma limpeza. João Batista é porque ele mergulhava as pessoas. Né? Batismo quer dizer mergulhar. Então, era uma limpeza. Mas aí depois que ele tirava a cabeça do fulano de dentro da água, arrependa-se. Arrependa-se do seu... O que era se arrepender, então? Era mais do que pôr a mão na consciência e chorar, lembrar dos erros e ficar chorando. É mudar de mentalidade. É mudar a maneira de enxergar a vida. Então, o arrepender-se que Jesus falou e que João Batista falava antes, é pensar fora, além da sua mente hoje atual. Então, ó, o certo e o errado é isso, mas eu gosto tanto do errado, então vou fazer. Quando você se arrepende, você amplia o seu conhecimento, você fala assim, ó, eu preciso parar de fazer o que é errado. Eu já sei o que é errado e eu preciso parar de fazer o que é errado. Então, Kardec pegou bem. Arrependimento, reparação e expiação. Né? É isso. É entender que se você errou, perceber o que é errado e o que é certo, e não querer mais fazer o errado. Não é não errar mais, não é ser perfeito. É não querer mais errar. É fazer um esforço medonho para acertar. É isso que é o arrepender-se. E creia no Evangelho, né? Creia no Evangelho. O que, como eu disse, o que é o Evangelho? Senão a boa notícia que ele trouxe. Ó, eu estou aqui, faz como eu. Eu sou para vocês um exemplo, um modelo. Eu vim aqui para fazer vocês subirem a escada. Né? É Jesus. Jesus é o modelo, né, que nós precisamos seguir. Então, acreditemos no Evangelho e acreditemos em Jesus. Né? E se vocês ainda duvidam, ele falou assim também, ó. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós já não estamos na terra? Né? E nós não somos muito mansos. Né? Mas eles vão herdar, ou seja, nós ficaremos, nós não, né? Quem for se modificando, né? Quem não for vai ficar, vai ser deportado para um outro planeta, que vai, por exemplo, estar mais ou menos como a Terra estava há 5.000 anos atrás, por exemplo. Vocês imaginam que agora a gente pega celular, dedinho assim, né? Você está num corpo tudo grandão, você fala assim, cadê os... Não dá nem para segurar um celular assim? Vai sofrer, né? É isso. É se adaptar. Emmanuel fala que no livro Caminho da Luz, a grande dificuldade era de os espíritos que vieram da capela, né? Se adaptarem aos corpos humanos. Eles deviam viver, assim, corpos muito mais sutis, né? Muito mais
assim, muito mais leves, né? Imagina você, é como se você tivesse que usar agora, de agora em diante, aqui em Dourado, nesse calor de que vai começar agora, uma roupa de astronauta todo dia e comer de palitinho ainda, com uma roupa de astronauta, aquelas luvonas grandonas assim. Você imagina quanto de fome nós íamos passar até se adaptar? É mais ou menos isso. Então, nós estamos recebendo de Jesus todas as informações que nós precisamos. A transição está ocorrendo como eu espero ter conseguido demonstrar para vocês. Falta só agora a gente entender que a tarefa é nossa, para que a gente seja herdeiro desse planeta regenerado. A tarefa é nossa. E qual é o modelo a ser seguido? Jesus. Jesus. Perdoando, amando, compreendendo, servindo principalmente. O que nós temos aí muita dificuldade de servir, de sair da nossa acomodação e ir ao encontro daquele que sofre. Essa é a abnegação, né? O esquecimento de si para ajudar o outro. É o devotamento que Jesus também falava. Então que a gente possa refletir sobre isso e, dentro do possível, se arrepender, né? No sentido que Jesus falou, tá? Se arrepender. É isso aí, gente.